Olá, boa noite. Está começando Cuidando de Você, mais um programa da TV Rio Doce para te ajudar a cuidar da saúde, bem-estar e qualidade de vida através da informação. Informação legítima, informação de fonte especializada. No programa de hoje, a gente vai falar de uma doença que se costuma falar que é silenciosa. Mas por que silenciosa? Mas muito perigosa. Pode levar a problemas seríssimos, danos seríssimos ao corpo, ao organismo, à saúde e à vida. No programa de hoje, vamos falar sobre hipertensão, que é a conhecida e popular pressão alta. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com um dos médicos de referência no leste de Minas, que é o cardiologista Alessandro Ferraz. Doutor Alessandro, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Márcio, prazer estar aqui no Cuidando de Você. Cumprimento todos que estão nos assistindo, estamos aqui à disposição. Doutor Alessandro, que é médico lá do Hospital Bom Samaritano, faz um trabalho fantástico lá no hospital, que é referência em atendimento cardíaco, né, e questões circulatórias como um todo, é uma referência, tem uma infraestrutura fantástica, magnífica e tem uma experiência vasta, né, nesse tipo de atendimento, e é um especialista para nos ajudar a entender a tal da pressão alta. Vamos falar também sobre pressão baixa. Mas antes de falar em baixa e alta, vamos entender o que é a pressão arterial. Márcio, a pressão, nós dividimos em sistólica e diastólica. A pressão sistólica é quando o coração bombeia o sangue sobre as grandes artérias, nos dando essa pressão máxima, chamada sistólica. E diastólica se dá na diástole, quando o coração se relaxa. A gente divide em sistólica e diastólica e temos as nossas metas pré-determinadas. É porque o coração é como se fosse uma bomba, né? Como se fosse uma bomba, exatamente. Um músculo que é uma bomba, então quando ele bate, quando ele joga o sangue, é a sistólica. E quando ele contrai. Quando ele contrai, ele relaxa. O sangue. Então esse movimento forma a pressão. Forma a pressão. É chamada pressão arterial. Exato. Ele ejeta o sangue no grande vaso, chamado aorta, ali vai ter a nossa pressão sistólica, daí vai se disseminar sobre todo o corpo, as artérias, veias, arteríolas, né? A pressão arterial, então, é algo que acontece, é normal, natural, né? E quando ela deixa de ser natural, essa pressão? Aí vai deixar de ser natural quando aumenta a níveis sustentáveis, né? Aí já é hipertensão arterial, que é uma doença crônica multifatorial, tem vários fatores, e é uma pressão com níveis aumentados, sustentados, que nós podemos ter um paciente que passou um estresse, teve um susto, tem um nível pressórico naquele momento, mas depois que ele está tranquilo, a pressão volta ao nível normal. Então tem que ser uma pressão com níveis elevados, sustentados, para a gente ter o diagnóstico da hipertensão arterial. Por que tem esses números, né, que a gente vai fazer a medição da pressão? Aí fala números ideais, 12/8, 12/7. O que significa esses números? Ótima pergunta. O que acontece? A pressão arterial é o maior fator de risco para as doenças cardiovasculares, tanto cardíaca, renal, cerebral. E se viu que números, até certo número, nós temos uma segurança. Quando se passa esses números, aumenta a mortalidade e a morbidade. O que é isso? Aumenta as doenças cardíacas, cerebrais, na retina, no rim, com certos níveis aumentados. Veja bem, hoje na sociedade americana eles já consideram 125 uma pressão pré-hipertenso. Eles já estão mais rigorosos que nós aqui no Brasil. Nós ainda consideramos 14/9 para cima a hipertensão arterial. Na diretriz americana eles já estão mais rigorosos do que nós, porque tem se notado um aumento de mortalidade nesses pacientes também. Essas duas faixas de numeração, né, que a gente vê aí, 12, 14 e outro número 9, 10, 8, 14/8, 14/7, é justamente para medição da sistólica e diastólica? Exatamente. Hoje a gente sempre briga e busca o 12/8. Esse é o número ideal que se encontrou nas sociedades europeias brasileiras. Hoje os americanos estão mais rigorosos. E nós classificamos aí 12/8 é o ideal, até seria 12,9 e 89 o pré-hipertenso, e depois chegando no 14/9 já é considerado hipertenso. Temos que ter um adendo aqui que o paciente idoso, acima de 80 anos, nós aumentamos um pouco esse número para começar um tratamento, por exemplo.
Quando está abaixo desse número, digamos aí 11 por 6, uma pressão frequente, minha pressão é baixa, 10 por 7, 11 por 6, o tempo todo está baixa. De vez em quando tem ali alguns sintomas, alguma situação. O contrário da hipertensão, que é a hipotensão, pressão baixa, é uma doença também? A hipotensão, nós temos que individualizar o paciente. Temos pacientes aí que têm 10 por 6, 9 por 6, assintomáticos, vivem muito bem com esse número. E outros pacientes já chegam com 11 por 7, 11 por 8, que queixam de tontura, mal-estar. Nós temos que investigar, mas na maior parte desses pacientes não é uma doença. Pode-se ter alguma doença na bomba cardíaca, uma insuficiência cardíaca, uma falta de sal, uso indevido de alguns medicamentos. Nós temos que fazer uma história clínica completa e saber o que está acontecendo com esse paciente. No idoso, por exemplo, ele tem a hipotensão ortostática. Ele está deitado, ao se levantar a pressão abaixa muito, ele tem a tontura e risco de cair. Então, o idoso a gente sempre pede se levantar com calma, devagar, sentar na cama, dar uma respirada para evitar essa tal de hipotensão ortostática, principalmente no idoso, usando medicamento para hipertensão. Agora, então o nosso vilão mesmo, nossa alça de medo aqui que tem que ficar na pressão alta, na hipertensão, porque realmente, como dissemos aqui, ela é silenciosa. Silenciosa que a gente fala que, eu gostaria de saber se esse termo está certo, a hipertensão, ela tem sintomas claros, definidos? Bem, por que chama silenciosa? No tempo que eu estudava na faculdade, era um termo muito usado. É a assassina silenciosa, que a pessoa não tinha nenhum sintoma e morria, ia a óbito e por problema cardíaco, cerebral, outras mortes súbitas, né? Porque 90% dos pacientes não têm sintomas, ou são sintomas muito leves, é uma dor de cabeça na nuca, é uma visão que fica meio turva, é uma tontura, alguns reclamam de palpitação, sente o coração um pouco mais rápido. Então, são sintomas muito leves que a maior parte das pessoas não levam nem em consideração. A que mais levam é a dor na nuca, porque incomoda e as pessoas aí tentam buscar uma ajuda médica. E o importante saber que qualquer sintoma nos pacientes deve se levar a sério por causa, quando se vê a pressão, ela já está muito elevada e pode já ter afetado os órgãos vitais. Então, nós recomendamos, a partir dos 18 anos, ter a aferição da pressão arterial. A gente tem casos de jovens, pessoas jovens com hipertensão? Sim. Veja que a estatística mundial hoje é de 1 bilhão de hipertensos. Se nós temos 7 bilhões ou um pouquinho mais, 1 bilhão são hipertensos. Pegando esse número acima de 25 anos de idade, de cada 10, 4 são hipertensos. E se você pega a idade, acima dos 60 anos temos uma quantidade maior, acima dos 80, que chega a ser 50% a 60% de pessoas hipertensas. Então temos um número muito grande. E desses hipertensos, uma média de 30% não sabem que são hipertensos e outros 30% que sabem que são hipertensos são maltratados, ou não tomam medicação, ou não fazem uma alimentação adequada. Então é um número muito grande de hipertensos com risco de ter uma doença cardiovascular. Pois é, e aí nos jovens, né, a detecção da hipertensão ela é mais difícil, porque o jovem geralmente não se preocupa muito com a sua saúde, está achando que é saudável e é uma doença que não causa sintomas. Então, para que eu vou ficar medindo uma pressão? Tem 23, 24, 25, 26 anos, pratica esportes, para quê? Né? Então, aí tem a doença instalada ali, só causando danos, e quando eu for olhar, de repente é tarde demais, né? Por isso os check-ups são muito importantes. Doutor Alessandro, o que causa a hipertensão? Bem, nós dividimos a hipertensão em duas divisões, a primária e a secundária. A primária corresponde a 90% da hipertensão arterial e 10% a secundária. O que é isso? A secundária tem uma causa definida. Pode ser um problema da tireoide, um hipertiroidismo, um hipotiroidismo. Pode ser um problema renal, doença renal crônica ou doença de estenose da artéria renal. Pode ser causado por remédios, uso de anticoncepcionais, anti-inflamatórios. Então, essa é a secundária. E até tumor de suprarrenal também pode causar a hipertensão secundária, que corresponde a 10%.
A maioria é a chamada primária ou idiopática, que não tem uma causa definida. Porém, tem os fatores de risco que levam a pessoa a ser hipertensa. Temos os fatores modificáveis e não modificáveis. Quais são os modificáveis? O tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o estresse, o excesso de sal. Tudo isso pode se modificar, né? Pode parar de fumar, pode parar de beber álcool, pode começar a fazer uma atividade física deixando de ser sedentário, podemos perder peso, então isso pode se modificar. E os não modificáveis é a idade, não temos como modificar, e a hereditariedade. O pai, a mãe, a família toda com histórico de hipertenso, há uma probabilidade de os filhos, os netos serem hipertensos. Essas são não modificáveis. Então, tem todos os fatores de risco que nós podemos atuar melhorando e até evitando a hipertensão arterial. As modificáveis, certamente, o impacto ou o fator, né, a proporção de causa é muito maior, né? Tem o fator genético, claro, instalado ali, mas com hábitos mais saudáveis de estilo de vida, não só a questão da hipertensão, mas para a saúde como um todo, você consegue aí prolongar a sua vida sem ser hipertenso e também evitar essa doença, né? Porque nossa vida hoje, né, nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de vida estão muito ruins, né, doutor? Então, hoje nós temos, falando de dieta, nós temos muitas informações, né? Hoje a informação chega rápida e de uma maneira agradável a praticamente todos, não diria todos, mas a praticamente todos. E uma das metas no paciente já hipertenso é a boa dieta. Às vezes não é difícil fazer uma boa dieta, que é diminuir o sal, diminuir a gordura, nós temos mais legumes, mais frutas, mais hortaliças no prato, evitar principalmente o excesso de sal. Para nós termos uma ideia, nós temos que consumir 5 gramas de sal dia. Se você come um pedaço normal de lasanha, já tem 4 gramas de sal. Você come um pedaço de pizza, tem, se não me engano, 1,7 gramas de sal. Você come 4 pedaços de pizza, já comeu mais sal que deveria. Então, principalmente os produtos embutidos e fabricados, tem muito sal, porque o sal é um conservante. Esses alimentos que ficam muito tempo na geladeira, muito tempo no congelador, eles são conservados pelo excesso de sal neles. Então, o paciente chega numa certa idade, eu falo, passou dos 30, 40, evitar certos alimentos, partir para os alimentos mais naturais. Tinha um professor que falava, tudo aquilo que você colhe e come é saudável. Tudo aquilo que você abre para comer, mete a mão e coloca na boca, isso não é saudável. É uma pequena dica. Pois é, e tem muito mais dicas, muitos cuidados, né? Porque, como já foi dito, nossos hábitos alimentares, de vida, comportamentais, sociais, eles impactam diretamente na nossa saúde e na nossa vida. E a hipertensão, né, está ligada, atrelada a isso. Mas o que, por exemplo, a hipertensão pode causar? A pessoa com pressão alta pode desenvolver que tipo de doença? É assunto interessante hoje, né? O programa sempre busca trazer assuntos que você demanda, você pede. E esse assunto de hoje, que é pressão alta e hipertensão arterial, ela foi um dos assuntos mais pedidos nas nossas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Nosso WhatsApp está aqui, ó, 2101-3762. Mande um WhatsApp pedindo a gente para trazer um entrevistado para falar sobre determinado tema na área da saúde, qualidade de vida, e hipertensão foi um dos mais pedidos nas últimas semanas para a gente falar sobre pressão alta, né? Que bom, pelo menos há uma preocupação em relação a essa doença e por isso nós convidamos o cardiologista do Hospital Bom Samaritano de Governador Valadares, Dr. Alessandro Ferraz. Conhecemos um pouco sobre a pressão arterial, conhecemos um pouco sobre a hipotensão, que é a pressão baixa, mas o nosso foco, nosso alvo, nossa preocupação é em relação à pressão alta. A gente fala aqui sobre a questão da hipertensão ser silenciosa, mas pode causar danos terríveis à saúde e danos terríveis, e principalmente danos à vida, né? Pode levar à morte. Que doenças podem ser causadas pela hipertensão? A hipertensão arterial é o maior fator de causa de doenças cardiovasculares. Nós temos que pegar, desde quando temos o diagnóstico da hipertensão, já estratificar o risco cardiovascular do paciente. Qual o risco que ele tem para desenvolver a doença daqui a 10 anos e o risco global desse paciente. Nós temos que mapear esse paciente para evitar que ele chegue
a ter a doença em um evento cardiovascular. Explico. Tem o meu paciente hipertenso, se eu não cuidar ou ele não se cuidar, logo após essa hipertensão, ele vai evoluir com seus fatores de risco, uma lesão de órgão-alvo. Quais são os órgãos-alvos que a hipertensão vai atingir? A retina, o cérebro, o coração e os rins, causando, quem tem hipertensão, tem 4 vezes mais chance de ter insuficiência cardíaca, que é uma doença grave. Tem 2 vezes mais chance de ter doença arterial coronariana, levando a angina e infarto. São todas doenças graves, Márcio. É o AVC, conhecido como derrame cerebral, é o infarto, então a pessoa tem hipertensão, lesão de órgão-alvo, aí vem para a doença, que é angina, infarto, doença renal que pode levar a diálise, doença da circulação periférica, o AVC, acidente vascular cerebral. Então, são todas doenças graves até chegar no evento. Que evento? Morte súbita, o AVC grave, o infarto que pode ser fulminante e a doença renal crônica que vai desencadear a hemodiálise. Você vê que a hipertensão leva a coisas gravíssimas. E se nós conseguirmos mapear esse paciente, mudar o estilo de vida dele, dar uma boa medicação, que hoje nós temos vários tipos de medicamentos antihipertensivos, e a mudança do estilo de vida, nós vamos evitar que daqui 10 anos ele tenha uma doença grave e tenha um evento que seria até a morte. Pois é, pessoas então diagnosticadas com pressão alta, com hipertensão, pode ter sim uma vida bem próxima do normal, uma vida normal, tranquilamente praticar atividades, e até é importante isso, ter uma vida normal, uma vida saudável, não precisa abrir mão da sua vida social, não precisa ficar encanado com essa questão de ter pressão alta. Basta diagnosticar, é o primeiro passo, e seguir as recomendações médicas. Falando em medicamentos, né? Quais são os mais seguros? Hoje, como é que está a questão do medicamento para a pressão? O que esse medicamento faz para controlar essa pressão? Ô, Márcio, antes dos medicamentos, é bem importante lembrar da mudança do estilo de vida. É o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você diagnosticou hipertensão, seja ela estágio 1 e estágio 2, a gente tenta modificar o estilo de vida da pessoa. O estágio 3 não, já é mais grave, nós já entramos com a medicação imediatamente. Nós damos um prazo de 3 meses naquele que não tem fator de risco, isso que é todos que nós já falamos. Obesidade, tabagismo, sedentarismo, excesso de sal, o excesso da bebida alcoólica. Ele não tem fator de risco, nós podemos tentar com a mudança do estilo de vida. Você falou bem, atividade física, melhorar a alimentação, diminuir o sal, aumentar a ingesta de potássio. Tem a dieta DASH, que é D-A-S-H, que é uma das dietas mais usadas e traduzindo são medidas para terminar com a pressão alta. Lógico que não vai curar a pressão, mas há um controle muito bom, satisfatório para quem usa essa dieta. Muito fácil na internet, você coloca DASH, dieta para hipertensos, já tem todo o cardápio ali, é muita fruta, muita leguminose, pouca gordura, quase nada de gordura. Pode comer carne vermelha magra, pode comer peixe, pode comer frango. Então, é uma dieta muito bem feita para o hipertenso. Atividade física, a gente recomenda 150 minutos, ou seja, 30 minutos de segunda a sexta, uma atividade física moderada. Se você quer fazer uma atividade mais rigorosa, 75 minutos por semana. É o que a gente recomenda no mínimo, para você falar que está fazendo uma boa atividade física. Perder peso, busque uma boa nutricionista, faça uma boa dieta, uma atividade física, controle o seu estresse do dia a dia. Então, tudo isso são mudanças do estilo de vida da pessoa. Medicamentos. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vasta quantidade e qualidade de medicamentos. Nós temos os 3 principais medicamentos do hipertenso, que qual que é a nossa ideia? Não é só tratar a hipertensão, é usar o medicamento para proteger os órgãos-alvos. Então, todo medicamento que a gente ministra ao nosso paciente não tem intenção só de abaixar a pressão. Isso não é o ideal. Abaixar a pressão, nós temos muitos medicamentos, mas tem que ser um medicamento individualizado para aquele paciente, seja ele idoso, é um tipo de medicamento, o jovem que tem uma vida sexual ativa, ele vai reclamar de alguns medicamentos que diminuem a libido. Então, nós vamos individualizar o tratamento farmacológico de uma maneira que não vá prejudicar a vida
e outras partes do nosso paciente. E a intenção, resumindo, do nosso medicamento é controlar a pressão e proteger os órgãos-alvos sem tirar a qualidade de vida do nosso paciente. A hipertensão tem cura? A hipertensão não tem cura. Uma vez diagnosticada, com certeza, hoje nós temos o mapa, né, que é um aparelho que a gente coloca, o paciente vai para casa, né, vamos diagnosticar se tem hipertensão no jaleco branco, se é hipertensão mascarada ou se realmente é uma hipertensão. A hipertensão tem um controle e a pessoa tem uma vida normal, como você disse. O importante é controlar essa hipertensão. E vida normal. E vida normal, né? E a gente agora, nesses momentos finais do programa, a gente aproveita para falar sobre essa referência, né, que lá no Hospital Samaritano nós temos, na questão cardiovascular como um todo, que, digamos de passagem, que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, né? São as doenças que matam mais que câncer, mata mais que qualquer outra doença. Então, a nossa ordem no dia é prevenir as doenças cardiovasculares. A gente viu que uma das principais vilãs aí, que causam muita morte, é a hipertensão arterial. E temos no Hospital Samaritano uma referência, né? Todo um equipamento de questões cardiológicas, cardiovasculares que estão na agenda do dia e são referência aqui na região, né, doutor? Claro, o Hospital Samaritano, quem conhece a história, né? Eu estou lá desde 2005. Né? Um abraço a todos os administradores, o Renato Fraga, que me recebeu com braço aberto, o Dr. Carlos Roberto Freitas, que me trouxe para Valadares em 2005, um abraço a todos eles. Parabéns a todos os administradores, médicos, todos que trabalham no hospital com muito afinco. Hoje o hospital é uma referência não só em cardiologia, como outras áreas. Hoje nós temos lá a hemodinâmica, uma UTI cardiológica, nós temos a UDT, Unidade de Dor Torácica, onde recebemos pacientes graves, infartados, e imediatamente, hoje a minha cunhada falava que nos Estados Unidos o camarada chega e é muito bem atendido. Eu falei, aqui no Brasil também, em Valadares, ele chega infartado pelo SUS, é bem atendido, é feito tudo pelo SUS. Então nós temos uma estrutura boa para atender não só o paciente particular, o convênio, mas também aquele que necessita do SUS. Hoje o Hospital Samaritano tem essa estrutura magnífica, graças à luta de homens lá do passado que sonharam com isso, e hoje nós temos o que eu falo que é um complexo hospitalar, não é nem um hospital. Então, né, nós temos essa segurança, tem lá a referência, pessoas são referenciadas, né, o doutorado que tem infarto, são encaminhadas para lá, tem UTIs equipadas, prontas, profissionais médicos que estão lá atendendo o tempo todo, ajudando a pessoa a se livrar de problemas cardiovasculares que muitas vezes, né, poderiam levar à morte. Mas para evitar tudo isso, né, para evitar até de precisar de usar essa estrutura, é fazer tudo isso que o doutor falou aqui, né? A pressão arterial, ela mata, ela pode matar, mas é evitável essa morte, caso você tome seus devidos cuidados. Então, o primeiro deles é fazer um check-up, não é? É importante isso, diagnosticar é fazer um check-up. Para as pessoas assim, mais jovens, que não têm tanto fator de risco, é considerado quanto tempo fazer um bom check-up? Pessoas jovens, a partir dos seus 18 anos, fez o check-up, não tem nenhum diagnóstico, está saudável, nós buscamos 18 anos, depois de 5 anos fazer outro check-up. Detectou algum problema, anualmente fazer esse check-up. E o paciente que já tem o diagnóstico, dependendo do caso, de 6 meses, alguns anualmente. Não deixar de fazer o check-up e procurar um bom profissional. Pois é, e a partir do momento diagnosticado, mudança é escolher, né? O que você prefere? Saúde ou doença? Vida ou morte? Então, é priorizar a saúde e a vida. Seguir as orientações médicas, adquirir hábitos saudáveis de vida, não só para questões de hipertensão e de outras doenças cardiovasculares, para a vida como um todo, né? Para a sua qualidade e felicidade de vida. E se tiver que tomar uma medicação, não deixe de fazer o seu tratamento. Doutor Alessandro, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, muito didáticos, muito importantes. Gostaria aqui de tê-lo outras vezes cuidando de você, levando essas informações importantes ao nosso público. Prazer, Márcio. Agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Lembrando que você pode sugerir temas entrevistados através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Inclusive, essa entrevista fica à disposição no Facebook. É só você compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Até o próximo Cuidando de Você.